Você fica com medo de errar na hora de comprar um vinho? Então chega mais que hoje eu vou descomplicar tudo isso e você vai sair confiante para escolher seu próximo vinho. Seja muito bem-vindo, eu sou a Carolina Abreu, sou enóloga e aqui no Brasil e Vinhos eu partilho o vinho sem complicação, né? Um vinho sem ego, um vinho simples. Então vocês vão ver que a minha abordagem é bem diferente dessas regras, desses mandamentos que tem por aí, né? Que eu conheço também muito bem, mas que eu acho que a gente já deu, sabe, de partilhar isso. Eu acho que a gente tem que levar o vinho, né, de uma bebida, uma forma simples, assim como os países que têm a cultura do vinho o fazem, tá? Eu não vi na França, por exemplo, ninguém ficar partilhando ali muitas regras, né, inclusive nas vinícolas, quando você vai visitar as vinícolas na França, por exemplo, você não fica fazendo análise do vinho, você toma, você prova, a única coisa que você vai ouvir, né, o profissional dizendo é se o vinho é equilibrado ou não. Porque o que importa é isso, se o vinho tá harmônico, né? E a questão, né, de aromas, do que você tá sentindo em boca, né, da análise visual, nada disso importa, tá? Tudo isso é também ponto de vistas, né? Claro que a gente tem um padrão que a gente segue, né, que a gente vai nivelar, vai calibrar nossos olhos, né, nosso olfato e nossa boca, mas não deixa de ser subjetivo, tá? Então, especialmente quando a gente fala a nível de consumo, tá? Não tô falando a nível de análise técnica, que a gente tem que ser imparcial, né? Mas aí é pros profissionais do vinho, não é pro consumidor, tá? Muitas vezes a gente peca que a gente acaba partilhando, né, o nosso vinho de uma forma muito técnica que o consumidor acaba achando, né, que ele tem que seguir aquelas regras para tomar o vinho. E, gente, dou uma boa notícia para vocês. Tá? Quando vocês forem em outros países, se vocês já tiveram a chance de visitar, por exemplo, né, País Basco, onde eles têm, né, eles têm tanto a cidra, né, que vem de lá, que eles tomam, né, que é super, aquela história, aquela rusticidade, né, fantástica. Eu me apaixonei, por exemplo, que eu me apaixonei. Mas lá eles têm, por exemplo, um vinho típico, né, o Txakoli, né, que é um vinho, na verdade, né, um espumante bem típico, né, regional, assim. Mas eles têm o Txakoli, né, que é uma bebida típica deles, né, com gás e tudo, né, que eles servem de uma maneira típica, tem toda uma tradição. Ninguém fica fazendo análise, tá, gente? É tudo muito mais sobre a tradição, sobre a cultura envolvida, né? Ninguém faz análise. E aí todos esses grandes lugares que eu fui, que tinham, né, bebidas históricas, né? Ninguém faz análise. A gente precisou, né, criar essa história de fazer análise, de mostrar que sabe, sei lá por quê, né? Que eu acho isso o fim da picada, né? Sinceramente, esse é um vinho que não me atrai, pelo contrário, é um vinho que me dá repulsa, né? Se eu vou em eventos, tem as pessoas muito cheias de glamour e não sei o que, sabe? Que você tem que ficar se emperequetando um monte pra tomar um vinho, isso, sério, vai contra a essência da Carol. E existe sim um outro vinho, né? Que a gente muitas vezes não tem acesso, né? Claro que se você já teve a oportunidade de visitar esses países, né, com tradição histórica, você já vivenciou isso que eu tô falando, né? Então você já sabe, você já conhece, provavelmente você já aprecia esse vinho dessa forma mais simples. Mas aqui no Brasil ainda é uma realidade distante, né? Aqui, o vinho colonial, por exemplo, ainda é muito subjulgado, né? É tipo um subproduto, praticamente. As pessoas veem como um vinho inferior, né? Com menos qualidade. Então, preconceito bobo, né, gente? Que a gente tem que mudar aí a mentalidade, né? Eu acho que a gente tem também muito da síndrome do vira-lata, infelizmente, né, no Brasil. Como brasileiros, com o nosso histórico aí, né? Eu acho que desde sempre, né? Desde a colonização, que a gente vem com essa ideia de que o que é de fora é melhor, né? E aí não valoriza o nosso. Então, a gente vê, né, a uva que se adaptou bem aqui, né, que é a Isabel, que se adaptou a uva emblemática, né, que ela até por muito tempo ela era chamada de brasileira, né, porque foi uma uva, ela é americana, né, mas que realmente se adaptou muito bem aqui. A gente tem vergonha dela,
né? Então, assim como a gente tem vergonha de tudo que é nosso, né? Não é só o vinho, né? Muitas vezes, a gente prefere o que é importado, né? A gente paga mais pelo importado, que a gente tem essa ideia de que o que é importado é melhor. Acho que já deu, né, gente? Vamos virar essa chave. Acho que já tá virando, né? É um processo aí que tá acontecendo, mas que a gente fica alerta também, que acontece muito no mundo do vinho. Inclusive, né, preconceito com vinho brasileiro, né? Que eu acho que já tá mudando também, né? Esse ano de 2020 foi muito favorável a isso. As pessoas, por conta do dólar, né, da alta do dólar, as pessoas se obrigaram a tomar vinho brasileiro e tiraram suas próprias conclusões, né, que eu acho que é muito mais do que a gente ficar dando discurso, né, como enólogos e tal, eu ficar aqui tomando meu vinho, dizendo, ou chamar o enólogo da vinícola tal para dar o parecer dele, porque, né, gente, ele fez o vinho, claro que pra ele é tipo mãe, né, que vê o filho sempre daquela melhor forma. Então eu acho que assim é meio difícil de mudar o preconceito. Eu acho que o preconceito, ele realmente só muda quando você se vê obrigado a tomar um vinho, né, que você não queria, ou toma às cegas, melhor ainda, né, e tira suas próprias conclusões, né, e não precisa mostrar pra ninguém, falar com ninguém, né, você com você mesmo. Aí sim, você muda, né. Então, pessoal, quando a gente para pra pensar, né, nessa ideia de que o vinho é intimidador para muitas pessoas, que a gente tem medo de comprar, né? Por que a gente tem medo de comprar? Porque a gente tem essa cobrança, porque a gente acha que as pessoas estão no mercado olhando, né, a nossa escolha, o que a gente está escolhendo, e muitas vezes estão mesmo, porque muitas vezes a gente não tem nem ideia do que escolher, e a gente vê que o outro pegou aquele vinho, eu vou pegar também. E é isso que acontece, tá, gente? Então não fiquem achando, né, que, meu Deus, estão me julgando. Muitas vezes aquela pessoa tá na mesma situação que você. É engraçado falar, gente, mas é verdade, tá, gente? Isso acontece. Até numa conversa partilhando com a sommelier, com a Daisy, né, da Costa, ela falou isso, né, que ela observa as pessoas no mercado e tal, e ela vê muito desse comportamento. Então, assim, gente, isso acontece, né, a gente tem muito pouca pesquisa, né, sobre o comportamento do consumidor, mas são coisas que a gente nota, que a gente sabe que acontece aí, né, nas melhores famílias. Então, assim, a gente não tem que sentir vergonha por ficar em dúvida. Imagina a oferta de vinhos numa prateleira, né, imensa. A gente às vezes não sabe, né, nem a variedade, nem o que significa, né, sim, a característica daquela uva, aquele ano, o que significou, né, enfim, aqueles nomes que vêm no rótulo, e muitas vezes, né, para dizer o estilo do vinho e tal, a gente não sabe o significado. Então, assim, o que eu aconselho, né, primeiro que você tem que se permitir, tá, gente? A gente tem que ter mente aberta, ser aventureiro, né? Ser desbravador. Eu acho que as pessoas, elas já estão muito mais abertas hoje, né? A gente prova novas comidas sem ficar julgando muito só por olhar e dizer, ai, não gosto, né? Que antigamente era super comum isso aí. Hoje as pessoas, com a globalização, a gente tem acesso a muito mais coisa, né? Então a gente também fica mais curioso, quer provar, né? Quer conhecer. Então, com os vinhos que a gente tem essa mesma mentalidade. Quando a gente começa a tomar um vinho, né, se você já tomou um vinho, gostou e tal, começa a observar mais, né, anotar aqueles seus vinhos, né, que você tomou, que você gostou. Não precisa fazer análise técnica não, tá, gente? Não tô dizendo aqui pra você ficar fazendo análise da cor, dar o diagnóstico do vinho. É só se você gostou, se você não gostou. E aí, tá, Carol, eu gostei desse vinho. Por que eu gostei? Porque ele é frutado, porque ele é leve, ele é fácil de beber, né? Anota essas características, que aí você vai começar a perceber qual o estilo de vinho que te agrada, tá? Mais do que fazer análise técnica, tá, gente? E aí depois, né, baseado no estilo, sim, você vai em busca de vinhos com estilos semelhantes, tá? Então, muitas vezes pode ser de uvas diferentes, né, mas estilos semelhantes. Então, não fiquem inibidos, tá bom, gente? Se você, né, ai, meu Deus, cara, é a primeira vez que eu vou comprar um vinho, né, não tenho nem ideia, né, por onde começar. Se você não é tomador de vinhos ainda, né, eu te indico vinhos, né, mais leves, mais fáceis de beber, né, como eu tava falando, vinhos mais frutados.
preferencialmente sem passagem por madeira, né? Porque a madeira, ela vai trazer a distringência, né? Que vai secar a nossa boca. E muitas vezes as pessoas inicialmente associam amargor. Não desce muito bem. A gente precisa, né, ir calibrando o nosso paladar. Claro, tem gente que já gosta de cara, mas a maioria das pessoas não, né? E vinhos também que muitas vezes, né, tem uma acidez mais acentuada, né? Então, não agradam de cara. Não sei se vocês se lembram quando vocês tomaram a primeira cerveja de vocês, eu pelo menos não gostei, né? Só que como fazia parte da minha cultura, né, a cultura do Rio de Janeiro, todo mundo tomava cerveja, eu insisti até que se tornou um hábito, né? Então, com vinho é diferente, não desistam na primeira tentativa, tá, gente? Optem por uvas mais leves, né? Então, se é vinho tinto, né, a gente tem a Pinot Noir, a Gamay, que é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas tem a Cabernet Franc, tem a própria Merlot, né, que são uvas ali que são mais fáceis, né, de tomar, são um pouco mais leves. Vinhos jovens também, tá, gente? Então, vinhos ali, né, de repente 2 anos, né, atrás, você coloca, né, do tempo aí que você tá vendo o vídeo, né, então ele tá agora em 2021, vinhos de 2019, né, no máximo ali 2018, né, para vinhos tintos. Então, são vinhos jovens, né, que normalmente vão ser mais frutados, mais fáceis de beber. Para vinhos brancos, aí tem que ser mais jovem possível, tá, gente? Vinhos com muita idade, né, que eu digo assim, né, brancos pode ter uma grande chance de não estarem mais tão frescos, tá, tão leves. Então, recomendo vinhos, né, 2020 ali no máximo, tá? E aí, gente, pode ser a uva Chardonnay, né, que é a mais clássica aí, a própria Sauvignon Blanc, né, que já é um vinho com outro perfil, já é um vinho mais cítrico, mais fresco, para você que gosta, de repente, de sucos cítricos, já é uma boa pedida, tá? E se você, Carol, mas eu gosto de bebidas doces, né? E aí, gente, respeitem o seu gosto, né? Quando a gente vê os vinhos, normalmente ali, os reservados que tem, né, os importados, eles são demi-secs, ou seja, eles têm um percentual de álcool, né? Eles são demi-secs, ou seja, eles têm uma doçura a mais do que o vinho seco, tá? Então, se permita tomar um vinho demi-sec ou até um vinho suave, tá? Que o vinho suave, ele vai ter, então, uma doçura ainda maior, tá? Respeite o seu paladar, não tente ir atrás de regras aí, ou do que o fulaninho disse que é certo ou errado. Certo ou errado pra você, o seu gosto, tá? E o nosso gosto também muda com o tempo, tá? Então, observe muito, né, o seu gosto hoje, porque amanhã pode ser que você já esteja em outro ciclo, outra vibe, né, outros sentimentos e outros vinhos desçam melhor pra você, tá? Digo isso por experiência própria. Então, não tenha medo, compre sem medo e observe, tá, gente? Viva realmente essa experiência. Se você gostou, tem dúvidas aí, quer uma recomendação específica, de repente, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo aí a sua questão. Também trago um outro vídeo explicando em mais detalhes. Um abraço, obrigada, gente. Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo. Até!